O presidente Joe Biden e o primeiro-ministro israelense conversaram pela primeira vez por telefone em mais de um mês. Desde a última conversa, em 15 de fevereiro, Biden tem sido cada vez mais crítico em relação ao número de palestinos mortos e à grave situação humanitária em Gaza. Biden declarou recentemente que Netanyahu mais prejudica do que ajuda Israel. O premier israelense, por sua vez, rejeita a pressão internacional e disse que durante a conversa com Biden reafirmou o compromisso de eliminar o Hamas, libertar os reféns e garantir que Gaza nunca mais será uma ameaça. Quem chega para repercutir esse e outros assuntos internacionais é o Felipe Vidal, que é analista de relações internacionais. Felipe, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Eu começo perguntando sobre esse telefonema, né? A gente vê que o Biden tem criticado mais as ações de Israel, talvez pelo cenário doméstico em ano eleitoral, e, ao mesmo tempo, essas críticas não têm efeito prático nenhum sobre as ações do Netanyahu, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os assinantes. Exatamente, o Biden ele tem, né, feito esses acenos ao público interno dele, né, principalmente, né, em relação a essa relação com o Netanyahu, particularmente, mas é muito complicado a gente dizer que ele está realmente fazendo alguma coisa, né, referente à prática do que Israel está fazendo na faixa de Gaza contrária ao Hamas, ou alegando ser contrário ao Hamas, que está, na verdade, pegando diretamente o povo civil palestino, porque na prática o que a gente está vendo é uma guerra continuada que não está mudando absolutamente nada, independente daquilo que o Joe Biden fala ou não, né? Então é um fator complicador muito grande, né? É uma questão muito mais grave do que de fato essas conversas podem indicar, ou o que um lado fala e o outro muitas vezes nega, né? Então é isso, é uma ligação que no fim das contas a gente tem um dizendo para o seu público interno, principalmente, olha, eu critiquei eles, eu fiz o que vocês estavam pedindo, eu falei para eles que eles têm que recuar, eles têm que repensar aquilo que eles estão fazendo, e o Netanyahu diz, olha, nós conseguimos contando com o apoio restrito dos Estados Unidos, que é também aquilo que o público interno dele quer ouvir, já que ele também tem dificuldades em se manter no poder em Israel nos últimos anos, né? Pois é, agora focando no Joe Biden, a gente mostrou agora há pouco uma imagem do Joe Biden ali junto com Netanyahu, logo no começo da guerra. Além do Antony Blinken, o secretário de Estado americano, o próprio Joe Biden foi a Israel. Esse é um momento diferente, houve um telefonema e muito pensando talvez, né, Felipe, na questão eleitoral, né? A corrida eleitoral está aí contra o Donald Trump. Exatamente. A grande questão dele é o quanto ele vai conseguir angariar essa fidelidade da população interna que já é predisposta a votar contrariamente ao Donald Trump. E que provavelmente teria até votado nele, né, na última eleição. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a eleição não é obrigatória. Então o presidente precisa não só fazer com que não se vote no seu adversário, mas também conseguir angariar votos para si, porque senão as pessoas se tornam desanimadas a votar e preferem até ficar em casa. Vale lembrar que o Joe Biden tem demonstrado nos últimos anos, né, ser um presidente com um pulso fraco, ou aquela pessoa que a população norte-americana não exatamente enxerga como uma liderança que demonstra para o exterior o que os Estados Unidos deveria ser, né? Aquela coisa de hegemonia, de fato, né? Econômica e política, como de fato nos últimos anos os Estados Unidos tem sido, até por ser a maior potência bélica do mundo, né? O país com o maior poderio bélico do mundo. Então, o Joe Biden, até pela sua idade também, frágil, né? Já acima dos 80 anos, ele tem que conseguir esse tipo de recurso, esse tipo de mobilização para fidelizar esse público, mesmo que já seja eleitor dele, né, ou que tenha sido eleitor dele nas últimas eleições.
Felipe, e sempre que tem uma guerra, a questão humanitária é a que mais preocupa, sem dúvida nenhuma. Inclusive, olha essa notícia, a ONU alertou que metade dos moradores de Gaza enfrenta uma fome dramática e a crise pode atingir o norte do território até maio se medidas urgentes não forem adotadas. Segundo o economista-chefe do Programa Mundial de Alimentos, é preciso uma quantidade suficiente de comida para distribuir aos necessitados no norte de Gaza. Neste momento, há mais de 300 mil pessoas na região, das quais 70% estão em nível catastrófico de fome. Os 30% restantes estão em níveis emergenciais. Um relatório da classificação integrada das fases de segurança alimentar afirma que quase 1.100.000 palestinos enfrentam um nível mais grave de insegurança alimentar, em particular no norte. A instituição de caridade Oxfam acusou Israel de continuar bloqueando deliberadamente a entrega de ajuda a Gaza, em violação do direito humanitário internacional. O sistema IPC, conduzido pelas Nações Unidas e por agências humanitárias, é usado pela ONU ou pelos governos para decidir se devem ou não declarar oficialmente a fome. A ação é tomada quando 20% das famílias enfrentam uma escassez extrema de alimentos e a ONU diz que esse é o caso em Gaza. 1 em cada 3 crianças está gravemente desnutrida e pelo menos 2 em cada 10 mil pessoas morrem todos os dias de fome ou desnutrição. Imagens difíceis da gente acompanhar, não é verdade? A fome é uma coisa triste demais. Inclusive, a ONU tem alertado que Israel tem usado a fome como instrumento de guerra, né? Exatamente. O Israel tem se aproveitado bastante dessa situação de vulnerabilidade da população de Gaza para que eles possam ter facilitado, né, a sua atuação no local. Isso eu acho que assim, é uma questão, é um argumento que pode ser rebatido, né, principalmente por Israel e pelos seus apoiadores mais diretos e que não vão questionar nada que o Netanyahu faça, mas é algo bastante factual, né? Algo bastante que as imagens deixam isso bastante claro, né? Ou seja, o povo palestino está sendo obrigado a ceder, está sendo obrigado a não mais ter forças para lutar por aquilo que eles acreditam, né? Por aquele território, pelas suas casas, pela sua sobrevivência de fato, porque essa sobrevivência está cada vez mais difícil, está muito suado o mínimo, né? Para que essa população esteja viva. Então, é bastante, como você falou, né? São imagens que elas até chocam e fazem a gente repensar muitas coisas do nosso cotidiano, e que Israel está tentando normalizar, como se fosse um mínimo um espólio de guerra, né? Algo que acontece porque a região está em conflito, sendo que em Israel a gente não tem nenhuma fatia da população que esteja sofrendo com esse tipo de coisa. Então, isso tem que ser colocado como um peso também nessa balança que está negociando o cessar-fogo, ainda que estejamos todos de acordo com o fato de que o Hamas é um grupo terrorista e precisa ser combatido. Mas a que custo, né? Esse aqui é o grande ponto. Exatamente. O Hamas precisa ser combatido, os reféns libertados, mas a custo de civis também é uma situação muito, muito triste. E esse não é o único conflito no mundo, né? Infelizmente, existem outros também graves. Inclusive, vamos falar de um outro deles agora. O presidente Vladimir Putin participou de um evento que marcou os 10 anos de anexação da Crimeia. A península no Mar Negro ficou com a Ucrânia depois do fim da União Soviética. Mas Putin retomou o território para os russos depois de um referendo considerado ilegal
pela comunidade internacional. O presidente foi reeleito neste fim de semana com mais de 87% dos votos. A gente acompanhou isso aqui ontem no Conexão. E nas sessões de votação da Rússia e de outros países, houve protestos contra Putin e homenagens ao opositor russo Alexei Navalny, que morreu em uma prisão na Sibéria no mês passado. Observadores independentes garantem que houve fraude. E para lideranças ocidentais, as eleições foram antidemocráticas. Inclusive, os Estados Unidos afirmaram que a votação não foi livre nem justa. O governo russo repudiou a avaliação americana, mas o fato é que o Putin vai continuar no poder, inclusive com cada vez menos opositores, como o Navalny, que a gente acabou de ver a imagem, né, que morreu. E deve continuar até 2036, porque foi feita uma mudança na Constituição, não é, Felipe? Exatamente. O Putin ele está se perpetuando no poder na Rússia de uma forma que a gente não viu, não teve precedente, né? Inclusive, com essa eleição, ele já tende, né, completando esse tempo que para qual ele foi reeleito, ele já vai ter ficado no poder mais tempo do que a última recordista nesse cargo, que é Catarina Grande, lá no século XVIII, lá do período czarista russo. Então, a gente está falando de um homem que ele consegue ficar no poder mais tempo até mesmo do que as lideranças da União Soviética. Então, é bastante alarmante isso, né? Chama bastante atenção, e principalmente quando a gente percebe o contexto eleitoral russo, né, que foi completamente, como você mesmo falou, né, quando a gente se referiu à palavra referendo, porque de fato era muito mais um referendo do que de fato uma eleição, uma vez que ele tinha 3 concorrentes. Esses 3 concorrentes são uma certa base de apoio dele durante os seus mandatos, eles não são exatamente uma concorrência ou de oposição, e eles servem até como um termômetro de para onde a população desejaria o Putin para caminhar, né? Ou seja, o segundo lugar, quem fica em segundo, quem fica em terceiro, eles mais ou menos vão tentando ali entender de para onde a população gostaria mais que o Putin andasse, né? A maioria da população. Então, isso definitivamente não é uma eleição como a gente está acostumado a ver, né, num país de fato democrático. Isso não tem como ser levado a sério, mas tampouco tem como algum país estrangeiro interferir e fazer com que isso não seja efetivado. Vale lembrar só que o Putin ele é de fato bastante popular dentro do território russo, principalmente pelo fato de que ele foi responsável, né, por essa reestruturação do território russo depois da dissolução da União Soviética, reestruturação econômica e tudo mais. Ele é muito associado a isso, principalmente nas regiões mais remotas. Mas isso não seria suficiente definitivamente para ele ser eleito por mais de 87% dos votos. Então, isso tem muito a ver muito mais com essa prisão dos opositores, enfim, essa manipulação eleitoral que ele promove, né? Fico pensando o que vai acontecer com essas guerras a depender do resultado das eleições americanas lá em novembro. Porque, inclusive, olha essa notícia. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não consegue arrecadar o valor de 454 milhões de dólares que precisa depositar por ter fraudado balanços da empresa dele, de empresas dele, na verdade. Os advogados que representam o ex-presidente propuseram depositar 100 milhões de dólares e pedem até mesmo a suspensão da cobrança do valor, que eles dizem ser excessivo. Se a justiça não concordar em reduzir o valor nem suspender o pagamento, propriedades de Trump poderão ser confiscadas para abater da soma devida. Em fevereiro, o ex-presidente norte-americano foi condenado em primeira instância por ter fraudado balanços de empresas com o propósito de conseguir empréstimos e fazer negócios em melhores condições. Donald Trump afirma que não manipulou os balanços contábeis. De qualquer forma, qual que é a sua avaliação sobre essa estratégia dos advogados? Ele realmente não pode pagar ou a partir do momento que ele vem, olha, eu não tenho condição de pagar todo esse valor ele é realmente muito abusivo, ele comove o eleitorado ali americano que já tem intenção de votar ali nele, né? São 2 pontos de vista em relação a essa notícia, né? É o ponto de vista eleitoral,
que é aquele que ele está tentando, exatamente como você falou, comover, né? Fidelizar, como eu falava também em relação ao Joe Biden. Ele está tentando pegar ali a população que já é predisposta a votar nele e deixar claro que está havendo algum tipo de perseguição ou que ele estaria sendo alvo de julgamentos que estariam cobrando dele, né, coisas muito além do razoável. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão do ponto de vista legal, né, onde ele teria que pagar, pelo menos de acordo com a legislação norte-americana, ele teria que fazer esse pagamento, ainda que ele ainda tenha a possibilidade de recurso, ele teria que fazer esse pagamento e, posteriormente, ele poderia ser ressarcido de parte disso no caso desse recurso, né, em instâncias superiores. Então, o Donald Trump está, sim, tentando jogar para a galera, como a gente costuma dizer, né? Ele está tentando cativar o público dele e dizer, olha, não tenho esse dinheiro, não tem como pagar, e é viável que a gente imagine que ele de fato não tenha como pagar, porque é um valor exorbitante, é mais de bilhão de reais. Donald Trump é um cara com uma fortuna bastante grande, mas, em geral, essas pessoas elas não têm essa fortuna à disposição para ser sacada a qualquer momento, né? É um dinheiro que está em propriedades, em investimentos, em empresas, etc. Assim como a gente pode imaginar que é o que a legislação, é o que a justiça vai fazer logo depois dessa negativa dele, que é apreender parte dos bens dele para que o pagamento seja concluído. Felipe, vamos falar do Javier Milei. O presidente da Argentina completou 100 dias no cargo, entre polêmicas e uma forma bem diferente de governar, né? Ele teve uma boa aprovação no começo, mas também muitos protestos registrados nas ruas e tem um congresso difícil ali para conseguir aprovar o seu decretaço, né? Um pacote de medidas duras para tentar melhorar os índices econômicos, né? O Javier Milei, na verdade, teve nos seus primeiros dias de mandato o reflexo daquilo que foi a eleição, né? Ou seja, ele conseguindo ser eleito, então ele tem uma base da população apoiando, né, o seu mandato, mas, ao mesmo tempo, os protestos bastante acentuados, porque quem não votou nele é exatamente a fatia da população que detestaria ele presidente, né? Foi um voto até de negação ao Milei. Assim como as pessoas que votaram nele estavam negando o Massa, né, que foi o seu concorrente, as pessoas que votaram no Massa estavam negando o Milei, até porque o Massa já tinha se provado uma pessoa que é pouco capaz, né, de liderar o país, uma vez que ele era o ministro da Economia num governo em clara decadência, né? E o Javier Milei, a partir de então, teve que lidar com essas dificuldades de negociar com o corpo legislativo. Ele teve essas necessidades de tentar se provar forte o suficiente para que o seu decretaço fosse aprovado, pelo menos em parte ou em boa parte, sem que a população sofresse tanto com isso e ele conseguisse ter essa comprovação de poder também, digamos assim. Isso não foi efetivado, definitivamente. Ele precisou tirar muitas partes desse decretaço e a maior parte delas exatamente aquelas que ele mais tinha apego, né, digamos assim, mas de uma forma ou de outra ele conseguiu aprovar determinadas coisas que a população vai sentindo os efeitos mais diretos, e aí exatamente isso que vai deixando ele numa situação cada vez mais delicada, né? Porque ele vai fazendo acenos à população de classe média alta, e a população de classe baixa vai sofrendo cada vez mais. Bom, vamos seguir acompanhando de perto, né? Afinal de contas, é um país vizinho importante aqui para a gente também. Muito obrigada, Felipe, pela análise, sempre bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, sempre disposto.